Para quem está iniciando, uma das grandes dificuldades é a validação de produto. E isso eu digo que não é nem só para quem está iniciando. Muitas pessoas já iniciaram e ainda estão com dificuldade de encontrar bons produtos e bons fornecedores. Então, esse vídeo eu vou passar uma introdução bem estruturada e profunda para você entender de uma vez por toda quais os principais pontos para você validar um produto. Desde já, deixe o seu like aí no canal, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Esse conteúdo é um conteúdo fechado que tem dentro do meu curso, do meu treinamento completo, porém eu estou disponibilizando aqui no YouTube para vocês também. Aqui alguns dos tópicos mais importantes para você ver se esse produto é vantajoso de você estar trabalhando é a demanda comprovada, não suposta. Eu já errei e vejo muitas pessoas errando nisso, que é achar que esse produto vende. Eu vejo as pessoas consumindo, eu vejo que esse produto tem demanda. Por exemplo, eu vou vender empada, porque empada é lucrativo. Vou dar um exemplo que eu estava até conversando com a minha esposa hoje, de uma loja que abriu de empada. Qual foi a última vez que você saiu de casa para comer uma empada? Não tem realmente uma grande demanda de empada. Isso é dados, é estatística. Talvez você goste muito de empada, um exemplo. A maioria das pessoas não sai de casa pensando em comer uma empada. Talvez seja um produto de impulso que tem que estar num lugar que as pessoas comprem por impulso, ou um fast food, enfim. Só usando aqui o exemplo da empada, que seria de um outro mercado, não digital, para vocês entenderem. Porém, aqui dentro do mercado digital, dos marketplaces, você tem que realmente acessar ali os anúncios. Na Shopee dá para ver as vendas nos últimos 30 dias daquele anúncio, quando você entra na página do vendedor. Eu explico isso mais detalhadamente em outros vídeos. Ou então você contratar uma ferramenta de análise de mercado, por exemplo, a Avante Pro, entre outras. E ali você vai comprovar a demanda daquele produto, não por achismo seu, igual eu já errei muitas vezes. Ver a margem, né? Quando você pegar ali o catálogo, a tabela do fornecedor, ver se realmente esse produto dá margem. Eu coloquei aqui 20%, que é a margem mínima que eu tento estar trabalhando, às vezes um pouco menos, mas eu não consigo trabalhar devido à minha estrutura com margens menores do que 10, 12. Hoje eu não trabalho com margem menor que 12, só em produto ticket médio alto, né, que é uma margem um pouco menor ali, que eu costumo trabalhar, mas a maioria dos meus produtos, margem acima de 20. É difícil? Mas eu não coloco produtos na minha loja que a margem seja menor. Isso é uma escolha minha. Aí você vê a forma que você quer trabalhar. Mesmo eu trabalhando com uma margem um pouco alta, devido à estrutura, aluguel, galpão, funcionário, ainda fica difícil. Então não adianta você querer vender barato, muito barato, inclusive, que você não vai conseguir crescer. E eu já vi muitas pessoas quebrarem por conta disso. Uma outra parte aqui que é muito importante é a concorrência, né? Analisar se não está saturado, até repetir aqui, deixa eu até apagar se a concorrência não está saturada ou se não tem um grande vendedor ali que está praticamente pegando todo o mercado e não deixando espaço para ninguém, né? Outro ponto que eu não coloquei aqui, mas também é crucial para mim escolher se eu vou trabalhar ou não com aquele produto, é ver dentro daquele produto se os anúncios, a concorrência, né, é profissional, porque ainda existe muitos produtos, muitos nichos que ainda tem muitos anúncios amadores, é um mercado amador, né? A pessoa tem a lojinha, a maioria das pessoas tem a lojinha daquele certo tipo de nicho, vai cadastrando lá de qualquer forma e tem poucos anúncios bons. Então, se você conseguir se destacar através de um anúncio melhor estruturado, igual eu ensino aqui, uma foto melhor, vídeos melhores, talvez ali você consiga vender até um pouco mais caro. Então, isso é bom de estar analisando como que está o profissionalismo daquele mercado. A logística, peso, volume, fragilidade, se não vai ter muita devolução, isso é muito importante para você validar, tanto da parte de precificação da logística, né, ver a taxa dentro dos marketplaces, que esse produto
vai ter ali de custo e também a fragilidade que você pode ter muita devolução e com isso perder muito dinheiro através das devoluções. Agora aqui, análise de demanda, né? Eu falei até ali nos primeiros critérios, mas aqui de uma forma um pouco mais detalhada para vocês entenderem, precisa ver o volume de venda dos top sellers, né? Ali dá para ver de forma grátis, últimos 30 dias, igual eu já falei, dentro da Shopee, então você consegue puxar ali e ver realmente ali aparece no cantinho tantas vendas por mês, então ter ali uma média, analisar o mercado, sazonalidade, se aquele produto tem um período que vende mais, tendência de busca subindo, estável, caindo, isso você consegue ver no Google Trends, né? Pesquisar aí de uma forma um pouco mais profunda para entender sobre aquele produto e se é uma categoria em crescimento dentro dos marketplaces. Isso daqui eu gosto de ver e analisar, principalmente se eu já estiver inserido dentro da categoria. Tem algumas abas lá em métricas do Mercado Livre que você consegue ver o tamanho do mercado, o faturamento daquele mercado nos últimos 12 meses, por mês. Dá para você ver a tendência de crescimento, mesmo se você não vende aquela categoria, a tendência de crescimento nos meses você consegue estar vendo e analisando, então isso é muito importante você analisar. Se não em um marketplace, olha no outro, faz ali de uma forma gratuita, olhando um pouquinho num lugar, um pouco em outro, que você vai trazer dados da mesma forma e ter ali, não ficar no escuro e ter ali algumas estatísticas para estarem se baseando e não no achismo. Análise de concorrência, né? Aqui de uma forma um pouco mais profunda, quantos vendedores estão oferecendo o mesmo produto, distribuição de shares, top 3 dominam, ou é pulverizado, ou todo mundo está vendendo bastante. Tem um mercado que é altamente disputado, porém, se você for olhar, tem muitos vendedores vendendo muito, que é meia de soquete, meia, tem vários tipos de meia, e se você olhar, for analisar as métricas, é um mercado que a maioria dos vendedores que estão na primeira página vendem muito, todos, não tem um grande centralizador. É diferente, por exemplo, de algum mercado que tenha uma exclusividade daquele produto que realmente um ou dois vendedores dominam aquele mercado. Fica um pouco mais difícil você estar se inserindo nesse mercado. Então, são pontos que você tem que analisar. Até adiantei um pouco aqui, tem a faixa de preço, né? Lógico, você vai ter que analisar se vai dar lucro você vender com aquele produto que você vai estar analisando. E aí, o que eu adiantei aqui é a qualidade dos anúncios, né? Foto, título, descrição. Você consegue se destacar melhorando todos esses critérios e conseguir vender. É o que eu utilizo hoje como estratégia, melhorar todos esses critérios, estar otimizando meus anúncios, ranqueando e vender mais caro que a concorrência. Eu não vendo mais barato que a concorrência e isso é possível. Então, um ponto, eu digo até crucial para você estar analisando para entrar dentro de um mercado. Esses dias, até falar rapidamente, até o fornecedor entrou em contato comigo e falou: Caio, você está sentindo as vendas, não sei o que, teve reajuste, né? Caiu as vendas. Eu falei: não, minhas vendas estão normal. Aí eu fui até olhar, eu ainda não repassei alguns reajustes, mas não o reajuste que o fornecedor me repassou, porque eu estou com estoque antigo, estou recebendo pedidos ainda com preço antigo. Só a próxima leva eu vou ter o reajuste real aí no meu custo, mas eu já repassei alguns percentuais, né, para não passar tudo de uma vez. E eu fui olhar o mercado, pessoal reclamando das vendas, está vendendo mais barato que eu. Só que aí eu fui analisar os anúncios, muitos copiam minha foto, muitos colocam foto nada a ver, título nada a ver, não destaca o produto. Aí eu mandei para ela, falei, eles não vendem porque eles não sabem nem fazer um anúncio. Tá brigando por preço, por isso que eu consigo me destacar. E o próprio fornecedor lá, a vendedora que estava falando comigo, falou, não, realmente, você faz um trabalho diferenciado, só quis saber mesmo para ter uma noção aí de como tá suas vendas, né? Porque todo mundo estava reclamando. Então aqui entra a parte muito importante que é a qualidade de anúncio. Aprenda a fazer. Tem vídeo aqui de graça no canal, eu mostrando como faz bons anúncios, então vai lá e assiste. Reputação dos concorrentes, né? Ver quantas estrelas tem, se não está tendo muitas reclamações, quais são as reclamações. Inclusive,
Isso você tem que fazer para criar um bom anúncio, porque ali dentro das avaliações, o que o cliente está falando, você extrai ouro. E utilizando essas avaliações em conjunto com inteligência artificial, que eu ensino aqui no canal, num vídeo que eu já postei, você vai conseguir fazer os melhores anúncios. Agora, outro ponto aqui, né, o cálculo de viabilidade. Você coloca o custo, né, realmente ali daquele produto, as taxas, aí já entra a parte planilhinha, né, é a taxa dos marketplace, comissão, o frete, né, depende da plataforma ali, vai variar, né, a taxa e o frete, imposto, se você for simples, lucro real, você tem que colocar ali tudo na sua planilha, e o custo dos anúncios, né, dos anúncios que eu coloco aqui, muitas das vezes eu valido já com 30% em cima do meu lucro de ads. Então, por exemplo, se eu não trabalho com margem de 10, mas, por exemplo, se minha margem fosse 10%, 3% seria investido em ads, tá? As pessoas colocam orçamento padrão ali, né? Esse mês eu vou destinar tanto para o ads, tem pessoas que colocam em cima do faturamento, enfim. Mas eu gosto de precificar em cima já do produto. Em média, 30% aí eu gasto com ads, né? Deixo separado por ads, às vezes um pouco menos, um pouco mais, dependendo do ranqueamento do produto ou estratégia que eu esteja utilizando naquele momento. Mas para ranquear eu já cheguei a gastar 50% da minha margem de lucro com ads. Nossa, mas você está gastando muito, deixando metade com a Shopee, com o Mercado Livre. Sim, mas depois de 2 meses, meu ACOS reduziu, meu ROAS aumentou e eu consegui ter bons lucros. Isso é estratégia de ranqueamento que eu passo aqui para vocês também. Cada um escolhe uma, tem gente que vai mais devagar, é conservador, eu sou bem agressivo. Tanto com preço, ads, ranqueio rápido o produto, porque eu não tenho tempo para perder. Eu ranqueio ali um mês, deixo na primeira página, já vou conseguindo aumentar minha margem de lucro e conseguir vender com lucro e posicionado na primeira página, e já reduz o ads, aumento margem. Enfim, cada um joga o game que escolhe, mas eu não tenho tempo para perder, então eu tento ranquear o mais rápido possível. Ainda mais se for uma boa oportunidade, né? Não tem tempo para estar perdendo. E a margem líquida final que você vai estar trabalhando. Aqui já é planilhinha, tá? Esse cálculo de viabilidade para você escolher um produto. Agora, sinais de alerta que você não deve vender esse produto. Se o produto é ruim, não venda. Simples assim. Mercado dominado por alguma marca, que seja muito difícil você entrar vendendo produto genérico, guerra de preço com margem apertada, que eu costumo falar, tem gente vendendo no prejuízo sem saber precificar, tem gente vendendo sonegando imposto, que não é legal, eu não trabalho dessa forma, tem gente vendendo para lavar dinheiro, vendendo prejuízo mesmo, fazendo coisa errada. E tem muitos mercados que vende muito, que só tem muitas vendas porque o pessoal está trabalhando no prejuízo por causa disso. Então não vale a pena você entrar em mercados como esse. Tendência em queda nos últimos 6 meses. Tem um mercado que é gigantesco e eu vi um vídeo hoje falando sobre ele, que é o mercado pet. O mercado pet veio como um grande promissor nos últimos anos. Muitas pessoas entraram, muitas grandes marcas investiram milhões e muitas dessas grandes marcas estão tendo prejuízo, que é um mercado que está em queda, em encolhimento. Então, não sei se isso vai mudar quando você estiver assistindo esse vídeo, mas é um mercado que eu optei, inclusive, não entrar esse ano, né, com uma grande proposta. Pode ser que seja ainda muito lucrativo esse mercado. Não estou falando que pode não ser, mas você vai ter que fazer suas escolhas. E para fazer as suas escolhas, você vai ter que ter dados. Eu fiz minhas escolhas em cima de dados, posso errar, mas tenho ali já uma noção do porquê eu fiz essas escolhas e por que eu preferi continuar aí focado em multinichos, validando produtos, escolhendo novas oportunidades e também criando a minha marca paralela em um mercado que eu acredito, através de dados, tendências, que vai ser muito mais promissor. Agora aqui também outro detalhe muito importante, produto com alta taxa de devolução e reclamação. Aqui você analisa lá em cima, que eu já passei, né? Mas aí não vale a pena entrar, tá? Então,
até repetir aqui, para você conseguir realmente gravar isso na sua cabeça e não errar por besteira, porque isso daqui é besteira escolher produtos que tenha muito problema, a não ser que esses problemas você consiga resolver. Pode ser produto que chegue quebrado, você colocar uma embalagem melhor, porém colocando uma embalagem melhor você já vai ter que saber disso, e colocar o custo de embalagem, que eu até esqueci de colocar ali no cálculo de viabilidade, mas também colocar o custo de embalagem. Se for vender um espelho, você vai ter que colocar em caixa de papelão, plástico bolha, papelão, talvez espuma para proteger, enfim. Eu nunca trabalhei com produtos assim, eu trabalho com vidro, mas é um pouco mais resistente. Espelho é bem complicado trabalhar, então você vai ter que ter uma margem maior, gastar mais com embalagem e colocar aí na ponta do lápis para ver se vale a pena. Agora, restrições legais, Anvisa, Inmetro e outras. Tem muitos fornecedores. Tem muitos tipos de produto que eu conheço, fornecedores que vendem certo tipo de produto, porém não tem o Inmetro. Eu conheço alguns fornecedores, né, meio ali ilegal, e eles vendem B2B para a loja física, e a loja física vende e também não paga imposto e não declara isso daí, mas para você vender online, você vai estar sendo vigiado tudo. Então, tem fiscalização da Anvisa e do Inmetro dentro do Mercado Livre. Se você não tiver a nota fiscal certinho desses produtos, você também pode ter problema. Então, verifique a parte legal e tributária desses produtos. Por exemplo, produto sem nota. O fornecedor não dá nota. Você também não vai trabalhar. Até esqueci de colocar aqui, mas se o fornecedor não der nota, você não vai trabalhar com o produto. Simples assim. Tem vários produtos aqui que os fornecedores ficam me enchendo o saco para me comprar, mas eles não dão nota. Como que eu vou trabalhar com um produto sem nota? Não tem como. Você vai estar pondo o seu na reta, vai correr risco, vai dormir com preocupação, pode dar tudo errado e tudo que você ganhou você perder com multa da Receita Federal. Então, analise bem todas as partes legais e tributárias ali do produto que você está escolhendo. Bem, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenha ajudado, uma forma introdutória, mas que ajuda bastante para você que está iniciando, está com alguns problemas de encontrar aí produtos campeões. E espero que tenha ajudado vocês. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e até mais.